Então você que está com sua Bíblia aí, nós vamos ler um versículo em Mateus capítulo 3, versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Esse texto está falando sobre João Batista. João Batista aparece pregando no deserto da Judéia e anunciando que o reino de Deus chegou. E levando a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E ele pregava sobre o batismo do arrependimento. E toda a Judéia, Samaria, todas as regiões circunvizinhas daquela região iam para o deserto da Judéia ver João Batista pregando e anunciando a mensagem do reino de Deus. E ele disse para aquelas pessoas assim: olha, vem para cá, eu vou batizar vocês com água. Mas após mim, eu já vou adiantando, virá um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele dizia: eu batizo vocês no batismo do arrependimento e batizo com água. Mas após mim está chegando um que é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista estava falando de Jesus, que logo após se manifestaria ali no Rio Jordão para ser batizado. E pela primeira vez na história bíblica, a Santíssima Trindade vai se manifestar de maneira notável entre todos. O Pai do céu, a voz dele diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo veio como uma pomba e Jesus estava ali descendo as águas do batismo para ser batizado por João Batista. Então foi a primeira vez que se manifesta ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. O Pai dizendo: este é o meu Filho. Todos ouviram o som do céu, a voz do próprio Deus desceu na terra para poder anunciar esta mensagem. E o Espírito Santo veio como uma pomba sobre o Filho de Deus. Que dia glorioso foi aquele! Que dia tremendo foi aquele! Que coisa gloriosa aconteceu ali! Só que uma riqueza teológica, uma riqueza espiritual está nessa frase que João Batista vai dizer depois dessas coisas. João Batista vai dizer o que está escrito no versículo 12 do capítulo 3 e que nós acabamos de ler. Ele está falando sobre aquele que haveria de vir, sobre Jesus Cristo. E ele dizia: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele segue dizendo sobre Jesus a seguinte afirmação: ele tem na sua mão a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Na verdade, João Batista está anunciando sobre as três vindas de Jesus. Ele está marcando um tempo escatológico aqui nesse texto. Em um versículo só, ele disse o que o Antigo Testamento inteiro, através de tantos anos de história, a lei e os profetas já haviam anunciado. Ele faz a explicação do passado, do presente e do futuro também, dizendo coisas que foi necessário o Apocalipse inteiro para poder descrever. João Batista resume em uma frase só. E ele vai falar sobre três tempos importantes na escatologia, no texto sagrado, na história e na vinda de Jesus. Vamos entender sobre esses três textos. Preste bastante atenção para você compreender a revelação que tem nesse texto bíblico, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Primeiro ele está dizendo: ele tem nas mãos a pá e limpará a sua eira. Limpará a sua eira porque ele tem na mão a pá. Está falando da primeira vinda de Jesus como Messias, o Jesus homem. O verbo que era Deus, que estava com Deus,
mas que se fez carne e habitou entre nós. Está falando sobre a vida e ministério de Jesus. Ele tem nas mãos a pá. E a doutrina de Cristo, à medida que através do seu ministério foi sendo anunciada às pessoas, ele mesmo disse que se cumpriu nele a profecia de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar as boas novas aos povos, para alegrar os que estão tristes, para poder apregoar o ano aceitável do Senhor, para trazer liberdade aos cativos. Então, Jesus, homem, o Filho de Deus e Filho do homem encarnado, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, através da sua vida e através do seu ministério, fez aquilo que João Batista estava já profetizando. Ele vai limpar a sua eira, ele vai preparar o caminho, ele vai organizar as coisas, ele vai colocar a lei no seu devido lugar, e ele vai instituir um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de manifestação diferenciada, um tempo na história que vai ser um marco para sempre. A história contada antes de Cristo e depois de Cristo. Então ele vem com a pá na mão, limpando a eira, mostrando através do seu exemplo de vida, do seu exemplo de ministério, como aqueles que haveriam de crer nele deveriam viver. Lá em 1 João capítulo 2 diz assim: aquele que se diz que está nele deve andar como ele andou. Então ele vem através dessa atitude de vida na terra, ele vem mostrando como aqueles que nele haveriam de crer deveriam andar, porque aqueles que dizem que estão nele devem andar como ele andou. Então ele vem inaugurando esse primeiro tempo através da vida e ministério, com a pá na mão, limpando a eira, trazendo a sua doutrina, explicando a maneira como o ser humano deveria viver, e na cruz do Calvário fazendo a maior obra que alguém já fez, que foi a obra de redenção, onde ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. E como diz em João capítulo 1, versículo 12, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando ele diz, ele tem na mão a pá e limpará a eira, está falando da vida e ministério de Jesus, que vem como um exemplo, mostrando como nós devemos viver. Ele veio para salvar e buscar todo aquele que se havia perdido, e através da sua forma de viver, ele vem nos mostrando como nós deveríamos viver, aqueles que nele creem. Só que João Batista vai falar também sobre um segundo tempo. Ele disse: ele recolherá no celeiro o seu trigo. Está falando do arrebatamento da igreja. Primeiro ele tem nas mãos a pá, ele limpa a eira através da sua vida e ministério, ele morre na cruz do Calvário, na sexta-feira da paixão, ele ressuscita ao terceiro dia e ele sobe aos céus. Mas ele disse: assim como o Filho do Homem está subindo aos céus, assim também ele voltará. E nós estamos aguardando ansiosamente por esse dia. E eu creio que não vai demorar muito. Nós seremos arrebatados num corpo de glória, num corpo glorificado. O apóstolo Paulo esclarece sobre isso aos Tessalonicenses, dizendo que nós não devemos ser ignorantes acerca dessas coisas, porque o Senhor dos céus, ele virá em glória para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e levados com ele para os céus, e estaremos com ele ali nas bodas do Cordeiro. Então, quando João Batista está falando, ele tem nas mãos a pá e limpará a eira, está falando sobre a vida e ministério de Jesus. Segundo, ele diz, ele virá para recolher o seu trigo. Ele vem buscar aqueles que são seus. Ele vem me buscar, ele vem te buscar. Ah, se eu fosse você, eu me alegraria com isso nesse dia, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e não vai demorar muito. O Senhor virá para nos buscar, e nós vamos estar com ele para sempre. Eu quero profetizar sobre a sua vida, para você que está me assistindo agora. Você é o bom
trigo de Deus nessa terra. E ele vem na sua segunda vinda para poder buscar para si aqueles que são seus. Ele vem recolher o seu trigo. E por fim, João Batista disse: e queimará a palha com fogo que não se apagará nunca. Está falando da terceira vinda de Jesus. Depois que ele arrebata a sua igreja, 7 anos de bodas do Cordeiro, e o Senhor virá aí no julgamento. Ele virá como juiz. É aqui que ele vem montado no cavalo branco, com na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele virá para julgar esse mundo. E aqueles que são dele serão separados. Ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, entrai para o gozo que para vós está preparado desde a fundação dos séculos. E aqueles que são servos de Satanás, filhos das trevas, filhos da perdição, destinados à perdição, serão lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. É um destino eterno. Então, ele vem na sua vida e ministério para poder nos ensinar o exemplo de como devemos agir. Segundo, ele vem para buscar, recolher o seu trigo, levar para si aqueles que são 3. E terceiro, ele vem como juiz para poder julgar este mundo. Eu quero compartilhar ainda, que você entenda essa palavra que eu estou compartilhando com você. Eu quero te levar, te conduzir a um texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, onde o Senhor conta uma parábola. E ele diz o seguinte: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corte-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixe-a este ano somente, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Então, o Senhor tinha uma figueira plantada na sua vinha, e durante 3 anos ele vinha nessa figueira procurar fruto. Então ele vem uma primeira vez, procura o fruto e não encontra. Ele vem uma segunda vez, procura fruto e não encontra. Ele vem uma terceira vez, procura fruto e não encontra. Talvez você já começou a entender acerca daquilo que eu estou falando, e isso linkado à palavra, à profecia de João Batista sobre aquele que tem na mão a pá que limpa a eira, que vem para recolher o seu trigo e depois vem para queimar no fogo aquilo que não é seu, aquilo que é palha. Vamos entender isso. O dono da vinha chega no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, não encontra fruto algum. Então ele chama o vinhateiro e diz: eu quero que você corte essa árvore. Eu quero que você corte essa figueira. Isso é o juiz. Isso é o Senhor que age com justiça. O dono do juízo. O justo juiz. Ele vem e diz: eu quero que você corte essa árvore. Eu quero que você corte essa figueira. Porque ela não está mais dando fruto. Aliás, tem 3 anos que eu venho aqui procurar frutos e nenhum ano ela produziu nada. E se ela não produziu nada, ela está ocupando a terra inutilmente. Ou seja, no lugar em que ela está plantada, outra árvore poderia estar plantada em seu lugar e ela poderia gerar frutos. Mas eu vim o primeiro ano, eu vim o segundo ano, eu vim o terceiro ano e não encontrei frutos. Eu quero frutos. E o viticultor ou vinhateiro, como algumas traduções chamam de viticultor e outros chamam de vinhateiro, diz: espera mais um ano. Você esperou no primeiro, você esperou no segundo, você esperou no terceiro. Então, espera mais um pouquinho. Não vamos cortar ela ainda não. Eu vou cavucar, eu vou mexer a terra, eu vou colocar esterco, eu vou adubar, eu vou tratar, eu vou cuidar. E no ano que vem você volta. Se no ano que vem, quando você voltar, ela não tiver dado frutos, aí a gente corta essa árvore definitivamente.
Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, isto é uma palavra de juízo. Não fica preocupado com isso, não fique angustiado com o que eu vou te dizer, mas simplesmente ouça o conselho de Deus para a sua vida nesse dia. O Senhor, ele vem com a pá, limpando a eira. O Senhor vem recolhendo o trigo. O Senhor vem queimando a palha. Do começo até o fim, ele faz parte de todo um processo. O Espírito Santo aqui é a figura tipificada do viticultor. Muitas vezes o Senhor veio e quando ele olhou para você, que procurou os seus frutos, ele não encontrou. Ele voltou para trás. Na segunda vez ele veio e procurou os seus frutos, também não encontrou, voltou para trás. Na terceira vez ele chama o viticultor e fala bem assim: olha, esta árvore está ocupando o solo inutilmente. Quanto você tem produzido de frutos? Eu poderia abrir um leque aqui agora de frutos, falando sobre frutos no reino espiritual. Existem frutos de arrependimento, quando você manifesta na sua vida características ou qualidades de alguém que realmente teve um encontro com Deus. Na sua postura, na sua vida, você caracteriza se você tem gerado frutos de arrependimento. O apóstolo Paulo também lá em Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito, que também está ligado ao comportamento. E por que não dizer quando nós ganhamos almas para Jesus, quando nós frutificamos no reino de Deus? Não estou falando de cargo em igreja, não estou falando em função dentro de igreja, que muitas pessoas cantam no louvor, tocam um instrumento, é um diácono da igreja, ele acha que por isso ele está fazendo a obra de Deus. Ele não, quando Jesus voltar, que ele procurar fruto na sua árvore, ele não vai perguntar para você quantos louvores você cantou, quantas músicas você tocou, quantas apresentações de dança você fez. Ele não vai perguntar para você quantas igrejas você construiu, ele não vai perguntar para você quantas santas ceias você serviu. Ele vai te perguntar onde estão os frutos. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito. Cadê as almas que você ganhou? Cadê as vidas que você alcançou? Cadê as pessoas que você tocou positivamente na alma delas e você fez com o seu testemunho com que elas conhecessem ao Senhor? É esse tipo de fruto que todo ano o Senhor procura, até que chega um tempo e diz: você vai ficar aqui nesse solo? E esse solo, quando ele fala que nas mãos ele tem a pá que limpa a eira, significa que nós estamos plantados em um solo fértil. Ninguém tem a desculpa de falar: ah, Senhor, eu sou uma árvore infrutífera, porque eu estou plantado em um solo ruim, aqui a terra é seca, aqui a terra não tem nutrientes, então por isso eu não consigo produzir. Ninguém pode dar essa desculpa, porque o solo que está sendo plantado é solo bom. O Espírito Santo te plantou num solo bom, num solo fértil. A graça maravilhosa de Jesus é o solo em que nós estamos plantados, e lá tem todo cuidado, lá tem todos os nutrientes, lá tem tudo que nós precisamos para frutificar. Então para de dar desculpas e começa a produzir frutos, porque a paciência de Deus está sendo cheia, é uma taça. Deus fala sobre a taça de Deus, a palavra de Deus fala sobre a taça de Deus, que vai enchendo, até que chega uma hora que esgota, até que chega uma hora que transborda. É exatamente isso que o Senhor está dizendo. Todo ano eu venho e não encontro nada, todo ano eu tento e não dá nada, não tem fruto, eu não encontro resultado, não encontro frutos. Onde estão os frutos? E o viticultor, que é o Espírito Santo, fica assim: eu estou lapidando essa árvore, eu estou cuidando dessa árvore, eu estou podando ela. Espera mais um pouco, não corta ainda não. Vem ano que vem talvez vai ter fruto. E no outro ano vem. E ele diz: olha, eu podei, eu ajudei, eu adubei. E ele diz no final, fala bem assim: eu vou ter que cavucar as raízes. Eu vou ter que expor as raízes. Eu vou ter que adubar, vou ter que mexer. Eu vou trabalhar mais um ano nas raízes, na árvore, na forma. Eu vou mexer.
eu vou trabalhar, e é isso que o Espírito Santo vem fazendo na nossa vida, na nossa alma, no nosso entendimento todos os dias. E ele vai fazendo, ele vai trabalhando, ele vai moldando, ele vai construindo. A Bíblia diz que nós somos como barro nas mãos do oleiro, então ele vai moldando. E o objetivo de Deus é nos fazer frutificar. O sonho de Deus, o projeto de Deus é ver a gente frutificando. Então ele deu todas as condições que nós precisávamos para frutificar. O cuidado, a proteção, os nutrientes, e ele vai nutrindo, ele vai ensinando, ele vai insistindo, insistindo, insistindo. Mas quando você não produz, ele diz, olha, eu fiz tudo que eu podia com essa pessoa. Eu fiz tudo que eu podia com ela. Eu tentei de tudo. Só que, infelizmente, não deu frutos. Então, ano que vem você volta. Ele disse aqui na sua palavra, versículo 9. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Eu quero profetizar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Você não foi chamado por Deus para ser contado entre aqueles que são cortados, mas você foi chamado por Deus para dar frutos. João capítulo 15, ele diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vocês. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto assim permaneça. Deus te chamou para dar frutos, e frutos que permaneçam. Não espere que alguém fique insistindo demais com você. Não espere que a paciência de alguém se esgote. Talvez você é tão teimoso, estou falando com você mesmo, está me ouvindo agora. Você é tão teimoso, que você já fez muita gente desistir de você. Tem muita gente que insistia com você e agora não insiste mais. Agradeça a Deus porque Ele enviou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te moldando e vai dizendo, peraí, não corta ainda não, vou tentar mais um pouquinho. Peraí, não corta ainda não, vou cavucar raiz. Peraí, não corta ainda não, vou tratar o caule. Peraí, não corta ainda não, vou colocar um esterco aqui no pé. E o Espírito Santo está tentando, está chamando. E você vai deixando o tempo passar e você não produz nada. Vai chegar a hora em que ele virá para julgar esse mundo. E quando ele vier, ele não vai perguntar o que você fez, o cargo que você executou. Ele não vai perguntar a sua função dentro da igreja. Ele não vai perguntar quanta ceia você serviu, quanto de dízimo você entregou no altar, quantos corais você regeu, quantas músicas você cantou, quantas danças você dançou. Ele vai querer ver os frutos. Onde estão os frutos? O que você tem feito e acreditado que isso é o chamado de Deus para a sua vida. Ah, pastor, meu negócio é cantar, então eu vou na igreja e canto. O Senhor está dizendo, eu quero ver os frutos. Ah, pastor, mas Deus me chamou para tocar. Eu sou músico. Meu negócio é tocar, eu só toco. O Senhor está perguntando os frutos. Ah, pastor, meu negócio é dançar. Eu tenho um chamado para dança. O meu ministério é adorar. Eu sou adorador da dança. Eu faço espetáculos de dança. O Senhor está perguntando, cadê os frutos? Frutos. Frutos. Ele veio na figueira. Ele não veio procurar outra coisa. Ele só queria frutos. Talvez você está cheio de ódio no seu coração. Talvez você não conversa com alguém. Talvez você tem inimizade com alguém. Você não perdoa facilmente. Você é uma pessoa contristada. Você é uma pessoa amarga. Você é como um cacto. Todo mundo que se relaciona com você, quando toca, sai machucado. Porque você tem uma natureza ruim, amarga. Mas estou dizendo para você, isso não é fruto de quem é gerado em Deus. Você não foi plantado no solo de Deus para ser assim. Você foi plantado no solo de Deus para dar frutos e frutos bons, frutos que permanecem. Ele está perguntando, onde estão os seus frutos? O seu coração está onde? A sua maneira de viver está glorificando a quem? A maneira como você se veste está glorificando a quem? A maneira como você fala está glorificando a quem? A maneira como você trata a sua família está glorificando a quem? Que tipo de fruto você tem gerado no seu trabalho?
Que tipo de fruto você tem gerado na faculdade onde você estuda? Que tipo de fruto você tem gerado no bairro onde você mora, na igreja que você congrega? Que tipo de fruto você está gerando nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, com a sua família? O Espírito Santo está dizendo: Pai, não corta ainda não. Deixa eu dar mais uma chance. Eu vou tratar mais um pouco. E Ele está tratando você. E o convite que o Espírito de Deus faz para você nessa noite é: frutifique com urgência. Não há tempo de esperar. Talvez amanhã virá o Senhor da Seara com uma foice. João Batista profetizou, ele vem para queimar a palha. Queira ser ajuntado e levado para ele quando ele vier recolher o seu trigo, porque se ele procurar na figueira frutos e não encontrar frutos, frutos que permanecem, frutos que glorificam ao Pai, o seu destino será triste. Eu quero ativar uma palavra na sua consciência nessa noite. Permita que os frutos falem por você. E quando o Senhor vier, que Ele te encontre tentando, que Ele te encontre produzindo, que Ele te encontre frutificando. Isso não é cargo, isso não é função, isso é gerado. Se não vier de dentro para fora, não vale. Ele tem na mão limpa a eira, recolhe o trigo, queima a palha. E todo dia o Espírito Santo está dizendo para o juízo de Deus: espera mais um pouco. Mas chega um prazo na consciência daquele que está tratando com amor, que está cuidando, que está criando um ambiente favorável. Ele diz: até ano que vem. Ano que vem você vem. Aí se não tiver frutos, triste, mas vai cortar. Eu não quero ser contado entre aqueles que são cortados. Eu quero ser contado entre aqueles que foram escolhidos e nomeados pelo Senhor para gerar frutos e frutos que permanecem. Pensa nisso. Medita nisso. Reflita nisso. E comece a gerar dentro de você frutos. Porque quando o Senhor vier, a sua maior alegria será quando Ele te encontrar frutificando. Que Deus abençoe a sua semana. E nessa semana eu tenho um desejo especial para você. Seja frutífero. Frutos de arrependimento. Frutos de relacionamento. Que as pessoas que convivem com você possam perceber os frutos que você tem gerado dentro de si nos seus relacionamentos. Seja em quais níveis for. E por fim, ganhe uma alma. Fale de Jesus. Pregue o Evangelho. Você foi chamado para gerar frutos. Que Deus te abençoe.